Fala, Filipão, boa noite. Quero agradecer já Boa noite. para começar a sua participação. Mais uma loucura aí da minha cabeça. Só para esclarecer para todo mundo aí qual é a ideia do vídeo, porque tem muito tempo que eu já venho trabalhando isso na cabeça, 25 anos já trabalhando na aviação. A gente cruzou com muita gente boa, muita história legal, algumas tristes, outras com emoção. Assim, a gente sabe que dentro do hangar a gente convive com muitas pessoas, né? A gente passa muita gente pela nossa vida e assim, muita coisa boa fica na memória. E de alguma maneira eu queria registrar isso. Eu comentei já com algumas pessoas assim, não vai ser um podcast, não vai ser um audiocast, nada disso. É mais uma conversa mesmo assim, informal, para entender quem é o mecânico, quem é o aviônico, quem é o cara de estruturas, o piloto, todo mundo que está envolvido nesse mundo aí, até a tia da limpeza, quem trabalha dentro do hangar, um CTM, todo mundo assim. A ideia é conversar um pouquinho e tentar entender a história, como começou, como entrou na aviação, como está a vida hoje, as perspectivas e tudo que tem vivido. E assim, o que puder contribuir de informação, história aí vai ser legal. Então, assim, eu vou te pedir, né? Para quem Show. não me conhece, eu sou o Murilo, trabalho com estruturas, 25 anos de profissão e estou começando esse projeto novo aí. Faz uma apresentação sua aí, cara. Vamos conhecer quem é o Felipe. Beleza. Primeiramente, boa noite aí, né, para você e para a galera que vai assistir depois. Agradecer a oportunidade, né, da gente estar trocando essa ideia. Eu achei muito maneira a iniciativa, por isso que eu quis participar também. Eu acho muito legal o pessoal saber da nossa história, porque a gente vive tanta coisa, né? Durante noites trabalhadas, dia, a gente está sempre passando muita coisa, encontra muita gente. Hoje em dia a gente encontra Verdade. muitas pessoas em aeroporto, né? Tá no aeroporto, no outro país, encontra com alguém conhecido. Então, assim, cara, são histórias que ficam e, felizmente e infelizmente, muitas pessoas vão para outros cantos, né? E a gente acaba não tendo tanto contato Perdendo o mais. contato. Então, isso Isso é aí. exatamente. Achei muito interessante e vamos lá. Deixa eu começar, né? Falar um pouquinho de mim. Meu nome é Felipe, né? Felipe de Paula, igual você falou. Eu tô na aviação já tem 13 anos. Tô quase um pouquinho mais da metade da sua experiência. Iniciei na aviação em 2011, em 2011 e comecei como auxiliar pela BHS. Fiquei quase 4 anos de auxiliar pela BHS. Saí da BHS naquela época que teve aquele problema, né, de demissões, né, que foi uma crise que pegou em 2016, final de 2016. Aí entrei, fiz um translado, que foi aí que o primeiro passozinho que eu dei fora do país. Fiz dois Uhum. translados, na verdade, do Brasil para os Estados Unidos com dois S-76. Quando voltei em agosto, eu entrei na Omni, foi agosto de 2017. Fiquei quase 4 anos na Omni, também experiência muito boa. Saí da Omni e fui para o Catar, que aí Uhum. definitivamente eu fui morar fora do país. Trabalhei na Gulf, no Catar, né, e no Kuwait, que eu consegui levar a minha família. Fiquei um ano lá no Catar, ó, Catar e Kuwait, né? Fiquei um ano lá. Uhum. A minha família ficou 4, 5 meses comigo. Aí apareceu a oportunidade de trabalhar de escala, né? Que seria 5 semanas por 5 semanas na Helicônia, no Senegal. Aí fui, fiquei lá quase um aninho também, em termos de 10 meses aí. E apareceu essa Certo. oportunidade hoje, que é aqui na THC, que eu estou na Arábia Saudita hoje. Também trabalho de escala 6x6. Isso aí é uma breve historiazinha aí só da Rápida, rotina dos né? 13 anos aí. Rápido, é E só um brevezinho. 13 anos já, né? 13 Já anos já. parece que Passa rápido, né, foi cara? ontem. Como é que foi? Como você Exatamente. entrou? O início de tudo aí, como você descobriu o curso? Como é que foi que você começou nessa jornada? Eu já sei bastante, né? É, Quem não sabe, Felipe é meu primo, a gente já está junto nessa luta aí um tempo, mas assim, eu quero que ele conte exatamente. para gente como é que começou essa história aí. Então, na época, eu fazia faculdade de educação física, eu era vendedor de lubrificante, óleo, né, da Ipiranga na época, e que foi o que me ajudou muito também. E você entrou em contato comigo, né, falando da oportunidade, porque na época, se eu não me engano, você tinha entrado na Elivia com asa rotativa Não, e falou que o mercado estava bom. eu já estava na BHS já nessa época. Eu É, acho que era já isso. tinha 2 anos de offshore já. Já tinha 8 anos de Varig e 2 anos de offshore. Isso. Eu lembro Isso. de você na Varig, né, quando eu passei aquele tempo no Rio, Uhum. mas aí eu
Até perdi o fio da meada agora. É, Ah, tá. Aí eu fazia curso de educação física, né, faculdade, e apareceu, você falou dessa oportunidade. Como em Cataguases não tinha curso, na minha região não tinha curso, eu tinha que me deslocar para o Rio, todo final de semana, para o Rio de Janeiro. Então, essa distância aí, 250 quilômetros mais ou menos, então dava em torno de quase 4 horas de Umas 4 viagem todo horas, final né? de semana. Meu Deus. É. Então, eu comecei esse curso lá, fiquei quase 4 anos fazendo esse Ave curso. Train, não foi? Aí eu Que tinha foi a aquela rotina. escola? Foi nave treine. Fiz a nave treine Isso. todos os 4 cursos meus, que são o básico, né? Eu fiz básico, e o primeiro que eu fiz logo depois foi aviônica. Fiz a célula e fiz GMP. Isso foi a ordem dos cursos, né? Mas Aham. a ordem das provas eu mudei um pouco. A ordem das provas eu fiz GMP, eu fiz célula, GMP e aviônica, Felipe, como é que era essa né? rotina? Você saía de Cataguases, você dormia, você vinha um dia antes, você vinha de manhã, como é que tu fazia? Tu ia Então, embora, os acabava o cursos, curso, tu ia embora, o que que tu arrumou? então, tinham duas opções. Eu podia fazer segunda, quarta e sexta, se eu morasse no Rio, ou só o sábado o dia inteiro. Como eu era vendedor, né, eu trabalhava em Minas, Uhum. então, assim, não tinha como eu ir dia de semana. Aí eu trabalhava a semana toda viajando, tinha faculdade à noite, e toda sexta eu viajava para o Rio. Quando não dava para viajar por compromisso da faculdade, eu viajava no sábado de manhã. Só que eu viajava cedo, né? O curso começava às 8, eu saía de casa às 4 horas da manhã, 3h30. Jesus. E chegava lá, ficava lá no curso lá, né, capengando Ele lá, né, encarava um dia inteiro com de aula, soninho, né? encarava o dia inteiro de aula. Isso era esforço que tinha que ser feito, né, porque não tinha curso perto. Se eu quisesse ser mecânico, eu tinha que dar meu jeito. Então, isso foi um esforço que eu fiz muito tempo. Quando eu ia na sexta, eu dormia na casa da nossa prima, né, a Camila, Camila. e ela, pô, ela me deu um suporte absurdo, ela, o tio Paulo, né, na época, me ajudavam demais. Eu ia lá, passava a noite lá, Que Paulo era vivo e ainda? Era, já era vivo. acabava. Era, Já era era. vivo, né? O Tio Paulo era vivo. Era, pô. O Tio Paulo eu peguei muitos anos. Ele morreu logo. Acho que eu não lembro o ano que ele morreu, mas foi depois. Um tempo depois. Foi na época Uhum. do curso, não. Aí consegui finalizar, né? Fiz todos os cursos, finalizei e consegui entrar, né, na BHS em 2011 aí. Nessa época, mais ou menos. Entendi. E como é que foi o teu ingresso, a sua primeira oportunidade? Como que ela apareceu? Eu vou entrar nessa história aí É, também. a primeira oportunidade foi interessante, cara, porque você estava pelejando lá, eu lembro que você sempre mandava mensagem, Felipe, tô tentando, tô tentando, tô tentando. É, E eu assim, Murilo, beleza, vai tentando, que eu vou fazendo a minha parte aqui, né? Eu vou estudando, vou tirando as carteiras, vou fazendo o que dá. Aí isso. até que um dia você mais sabe a história aí com a dessa aí que você conseguiu. Como é que Porque o era? que que, não, o que que aconteceu? Teve aquela explosão de contratação, né? Abriu vaga para todos os lugares e, tipo assim, todas as empresas contratando. Só que a CHC, na época, eu não lembro se era BHS ou já era CHC. Já era Era BHS. CHC. Era Era BHS BHS. ainda? Você pegou a BHS ainda? Tava na transição. Tava Tá na na transição. transição. Mas eu peguei Só, BHS. só que eles Ah. tinham uma dificuldade para contratar auxiliar tremenda. Eu não sei o que que era aquilo. Entrava muito mecânico, mas auxiliar não entrava. E eu sempre perturbava o Odécio. Odécio, pô, eu tenho um cara, dá uma oportunidade. E ele, não, 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 não vou contratar. E entrava um pingado, entrava outro pingado. Até que teve uma vez que ele ficou apertado com a questão do trator, porque não estava tendo ninguém para rebocar. Aí ele fez uma, eu lembro direitinho, ele fez uma reunião na pista e falou assim: quem tiver auxiliar com carteira D, eu contrato amanhã. Era umas 6 e pouca da tarde. Aí eu lembro quando ele foi pro outro lado, eu fui atrás dele, partiu. Eu falei, eu tenho um cara. Ele tem carteira? Eu falei, tem. Só que tu não tinha. Eu não sabia que tu não Não. tinha. Aí, agora eu lembrei da história toda. Aí ele falou assim, então manda o currículo. Aí eu fui e liguei para você. Você falou assim, não, não tem carteira. Aí eu lembro que eu te perguntei, quanto tempo que tu tira a carteira? E tu falou assim, Murilo, não sei, meu pai conhece o menino aqui da autoescola, eu vou correr atrás. Aí acho que você falou que, sei lá, um mês tu tirava. Aí eu virei para o Odécio e falei, Odécio, eu me enganei, ele não tem carteira não, ele está terminando de tirar a carteira. Parece que 20 dias aí, um mês, ele está terminando de tirar a carteira. Foi isso mesmo. Eu falei assim, está terminando de tirar a carteira. Aí ele falou Foi. assim, então tá bom, vou botar o currículo dele aqui, ele tinha um quadrinho lá do lado da porta de entrada dele, que era em cima da lata de lixo, um quadrinho de cortina, de cortiça. Aí ele prendeu o teu currículo lá e Eu falou: ó, lembro. se ele não aparecer aqui com essa carteira em 40 dias, em um mês, alguma coisa assim, eu só vou tirar o prendedor. E o currículo dele já vai cair direto na lata de lixo.
Eu, Eu le- vou entrar, aí ele eu falou, vou lembro que ele entrar me em contato com chamou. ele amanhã. Aí foi a história toda. é, ele me chamou para fazer entrevista, eu fui lá, né? Todo empolgadão, fiz a entrevista. Aí ele perguntou da carteira, eu falei que estava tirando, mas eu não tinha nem começado, não sabia nem como é que ia Aham. fazer. E assim, parece que parece não, né? É Deus, né? O tempo todo. Eu tinha R$ 800 na conta só, que era exatamente o preço da carteira na época, de Para carteira, incluir a carteira D. D, porque eu Que já que tinha acontece? Rapidinho, para só incluir a D. para esclarecer, porque que acontece? Chegou uma norma lá no aeroporto que parece que para rebocar a questão de seguro, procedimento da empresa, que agora, que para rebocar, teria que ter a carteira D. E eles estavam querendo auxiliares com a carteira D para poder fazer esse reboque e fazer toda a faxina de auxiliar que tem que ser feita. Exatamente. Aí eu tinha esse dinheiro, que era a conta para fazer a carteira, saí lá da entrevista. Eu já, na viagem e voltando para Cataguases, eu já liguei para a Fórmula 1 na Uhum, época, né, que era o nome da autoescola lá. Aí já liguei para eles, cara, eu preciso da carteira para ontem, que ele me deu, eu acho que era tipo assim, dia 20 de julho, ele me deu até dia uhum. 20 de agosto, uma coisa assim. Aí eu já liguei desesperado já para eles, ó, me bota fazer 3, 4 aulas por dia, o que for, Felipe, eu preciso dessa carteira para ontem. Felipe, rapidinho que Ah, congelou você aqui. O teu áudio foi. está saindo, mas você está congelado. Acontece nas primeiras Aí é por causa da gravações, é assim internet aqui na mesmo. Arábia, não é das melhores, não. É, né? Não, mas a internet aqui na Arábia chega essa hora, não sei o que acontece. Não, tava boa pra Mas faz caramba até parte. agora. Melhorou? Tá, não, ainda tá travando aí um pouquinho. Aí, voltou. Pode É, continuar. voltou. Beleza. Aí eu consegui desenrolar lá e eu fiz a prova na cidadezinha do lado, que é Astolfo Dutra, que era a primeira que tinha, a primeira cidade que tinha prova. Aí eu fiz Aham. no dia 7 de agosto, eu acho, de 2011. Isso. Aí consegui, cara. Passei de primeira. Na época lá o instrutor perguntou, pô, por que que você está tirando a carteira dele? Ele me deu brecha, eu quase chorei lá perto dele. Aí foi até engraçado. Eu lembrei agora. Eu acabei de passar, Murilo. Aí na hora de eu sair do ônibus, do meu lado, do motorista, cara, o cara tava sentado do meu lado com a camisa branca, de social, bonitão lá, ajeitadão, né? Maluco, eu meti a sola do meu pé na camisa dele na hora que eu fui sair do ônibus. Cara, sujei o cara todo. Aí pedi desculpa, mas o cara viu que eu tava tão feliz que ele deixou pra lá. Porque dali eu já liguei pro Odécio, só que demorou a carteira, né? Passou um pouquinho do prazo que ele tinha Eu pedido. lembro que teve uma história Aí eu dessa. consegui, aí eu consegui comprovar para ele que tinha passado, né? Que só tinha atrasado a entrega e tal. Aí no final dá tudo certo. Em outubro, eu acho, de 2011, eu entrei na BHS como auxiliar. E quando tu chegou lá, porque você assim, você não teve a experiência direta. Quando você chegou lá, que você viu os helicópteros, tu viu o pátio cheio, viu a manutenção funcionando, como é que foi para você isso daí? Você É, chegar e entrar assim a primeira vez? assim, cara, é uma mistura de emoções. É coisa boa, né? Uhum. Felicidade de ter conseguido e medo ao mesmo tempo do mundo que eu estava entrando, porque tipo, assim, era um mundo totalmente diferente, né, para mim. E aquele monte de helicóptero, um monte de gente que eu nunca vi na vida, um hangar grandão. Cara, ferramenta que eu trabalhei com ferramenta quando eu fui mecânico, fui ajudante de mecânico há muitos anos Aham. atrás, no Muda comecinho, tudo, né? e assim, muda tudo. Mas graças a Deus a galera lá, pô, era igual família, né? Me receberam bem demais. Aí Uhum. teve o Bicho lá, que é o Felisberto Rangel. No primeiro dia me botou para contar o anticolisão lá em 1 minuto. Eu fiquei, o anticolisão, para quem não sabe, é uma luz, né, que fica na parte da cauda, né, lá em cima. É luz de posição, né? Luz de Luz de posição. posição. Aí ela fica piscando, né? Que é normal para avisar, um alerta, né? Quando tá É. voando, principalmente em solo. Identificação. Aí eu fiquei contando, notificação. Aí eu fiquei contando aquilo lá em 1 minuto. Foi muito engraçado. Primeiro dia também, o Cucão, né, o Rafael, botou o apelido em mim de Paquinha, né? Que é conhecido como Paquinha hoje em dia na aviação lá. Desde o primeiro dia até hoje, 13 anos já. Todo Por mundo me quê? Por conhece causa como do Paquinha. cachorrinho do mato, né? Cataguases Por é causa do Paquinha. cachorrinho do mato, né? A minha cidade é Paquinha, né? Aquele bichinho. Cachorrinho do Aham. mato que falam que mata, né? Que já caiu por terra aí, que não mata mais nada. Ai, ai. Foi Cara, muito maneiro, cara, muito maneiro. e assim, como era a vida de. Aí você veio para cá, né? Como é que tu fez, cara, para vir Uhum. de Cataguases e trabalhar de auxiliar, tendo que mudar a tua vida toda para cá, para cá não, né? Para Macaé. Como é que foi isso daí, cara? Então,
Foi uma decisão, cara, foi uma decisão muito certa que eu tomei, graças a Deus, e muito difícil ao mesmo tempo, porque eu saí de um emprego que eu ganhava na época em torno de R$ 3.000, na época, isso em 2011, Uhum. e eu saí, entrei para ganhar R$ 952 na BHS. Então, assim, eu fui sem conhecer nada, fui na cara e coragem. Aluguei um apartamentozinho, né? Eu e achei mais um menino que estava entrando na mesma Famoso época. aeroporto. Aí dividi, famoso aeroporto, parque aeroporto, em cima do restaurante japonês. Aham. Aí eu ficava numa quinzena, ele ficava na outra. Eu dormia lá, um colchonetezinho só no chão, do lado do banheiro, que era um quartinho, era um lugarzinho pequeno, devia ter, sei lá, 15, não, é um pouquinho mais de 15 metros quadrados. Aham. Aí eu arrumei um guarda-roupa não, um móvelzinho lá para colocar a televisãozinha pequena, eles estavam jogando fora, eu peguei e botei para dentro da casa, e tinha uma geladeira e um fogão. Era isso aí que eu morei 3 anos, quase 3 anos, né? 2 anos e pouco, né? Que depois a minha esposa foi para lá. Mas esse comecinho fiquei lá, Tu assim, 15, dividia com 15, né? Eu quem? ficava Com 15 quem que tu dias. dividia? Normalmente Dividia, auxiliar dividia era eu. 3, 4 junto, né? Não, cara, por escolha minha, que na época eu era namorado, né? Eu namorava, né? Eu tinha a minha namorada. Então, por escolha minha de talvez ela vir, eu escolhi pegar sozinho, né? Rachar com Uhum. alguém que ficasse na outra quinzena. Aí eu pegava 15 dias e quando eu saía, eles chegavam. Então, tipo assim, a cama nem esfriava. Saía um, chegava outro. Porque E ficava normalmente, naquele mesmo colchonetezinho. e principalmente para auxiliar, cara, normalmente, principalmente que trabalhava no noturno, né? Acabava morto, era para ir para casa dormir, Não, comer alguma coisa e sair no outro exatamente. dia para, porque são 12 horas de, eram 12, ainda é, né? 12 horas direto. O É, expediente, cara, é pesada a batida. Se tu é. comer, dormir e E o trabalhar. noturno. E naquela época, Murilo, era em torno de 15 a 16 helicópteros. A gente chegou a ter 21 helicópteros lá, para dois ou três auxiliares, geralmente dois. Quando tinha, Beleza. eram três auxiliares. E qual era a vida do auxiliar dentro da CHC? Da- dentro da manutenção. Vamos nem falar assim, Então, dentro da manutenção. nessa época, a gente chegava por volta de 5, 5 e meia, não lembro certo, da tarde. Tinha que buscar, ver com os inspetores, né, mecânicos, quais helicópteros tinha que buscar do outro lado do pátio, né? Que a gente ficava do lado de cá, na época da BHS. Uhum. Aí eles passavam lá a lista de helicópteros, 5, 6, 10, 12, dependia, tinha dia que era um absurdo, trazia tudo, e saía colocando ali, estacionando, né? Todos eles ali naquele Parqueando, né? pátio nosso. Parqueando, a gente fala estacionando, fica mais fácil deles entenderem. Mas a gente ficava Uhum. parqueando todos eles ali. Depois, tinha que preparar água para lavar os compressores, né? Num cilindro lá com pressão, né? Aí vinha lavando os compressores, ajudando os mecânicos, fazia aquela parte ali. Depois começava a rebocar tudo de novo para botar no círculo lá para girar. Esperava o piloto chegar depois da janta e começava a girar. Então, cara, a nossa função ali de 5, 5 e meia era só rebocar. Até 10 horas da noite ou até meia-noite eu ficava Eram, rebocando a noite inteira. na tua época eram quantos auxiliares? Cara, chegou a ter dois, mas geralmente era dois ou três. Ficava eu lembro do Felipe Rangel e o Raul na época, né? Que Você e ficava Raí. comigo. Para quantos mecânicos? Devia ter Raul. o quê? Os Cara, 25 pô, mecânicos, não era isso? Mais ou menos? 20? não, tinha bastante, tinha muito mecânico. 15, 20. Não, assim, tinha bastante Ninguém mecânico, chamava. né? E depois, Ah, fala. não, todo mundo chamava o tempo todo, pô. Era a gritação, pô. Cara, a gritaria danada, paquinha, paquinha pra cá, paquinha pra lá. Pega E isso, assim, eu traz tentava dar aquilo e atenção, busca aquilo. cara, e busca isso e busca aquilo, e tinha que dar conta de lavar helicóptero, ele ficava lavando helicóptero igual um maluco. Tinha aquelas carniças, né, que a gente chama, né? Os 225 lá Os que ficava com a carvoeiros. cauda toda preta, que cavoeiro, que tinha que ficar lavando aquilo todo dia. Os 7h30 a gente dava uma guaribada lá na cauda para fingir que tinha lavado tudo, para dar conta de tentar aprender alguma coisa. Sabe? Para O começo, conciliar com o cara, o começo foi aprendizado, doído. porque senão virava só faxina. Eu lembro uma Exatamente. vez, eu lembro que você veio falar comigo uma vez, eu não estou dando conta, é muita gente, todo mundo chama ao mesmo tempo. Falei, parceiro, se vira, atende todo mundo, dá teu jeito, você Cara, tem que Murilo, atender todo mundo. exatamente. E assim, e muitas vezes, não foram poucas, cara, de eu chegar em casa e chorar, meu camarada. De chorar, de tipo assim, às vezes raiva, que às vezes tinha mecânico que você passava raiva, né? Que você sabe que sempre tem um ou outro. A grande maioria era muito maneiro. Mas, cara, eu chegava chorando de raiva, de vontade.
de agarrar um lá, né? Porque, tipo assim, era chicote em cima, pô, era o tempo todo, não parava, era o tempo todo. O Então, auxiliar é isso. assim, mas valeu a pena cada segundo, graças a Deus. Foi um começo muito maneiro. É, eu lembro da história que teve com você e o. Eu não lembro, acho que foi o Henrique, de uma manutenção que vocês Ah, fizeram, e é. de manhã o supervisor veio e te deu-lhe uma chamada Nossa, porque o rapaz, helicóptero não estava lavado. cara, o Henrique botou para ajudar na manutenção à noite lá, manutenção grande, eu fiquei a noite inteira. A casa era papo de 6 horas da manhã, e morto, aí dormia até quase a hora de trabalhar de novo, 5 horas da tarde. Primeira coisa que eu chego, o Odécio me chama, Felipe, eu lembro até o helicóptero, por que que você não lavou o BGG? Falei, Odécio, Meu não deu tempo, Deus. cara, eu tava ajudando. Eu lembro, você vê, isso trauma, virou um trauma. Aí ele falei, cara, não deu e tal. Aí ele, pô, ele me deu, cara, ele me chamou a atenção lá. Aí falou que ia me mandar embora de volta para Rio das Ostras, né? Que ele achava que eu morava no seu endereço lá. Aí sei que no final lá eu conversei com o Henrique, fiquei chateado pra caramba, enchi o olho d'água, né? Com medo de ser mandado embora, porque ali eu tava querendo ou As não, eu tava pressões. realizando um sonho ali, né? Aham. Né? Aí o Henrique foi e apaziguou o negócio, aí ficou tranquilo. Mas o Odécio sempre tava cobrando um pouquinho mais, cara. Ele sempre, que ele me pegava ali, acho que como referência de estar limpando, de estar rebocando, né? E, cara, Aham. quando vinha o esporro era só em mim. Eu Mas lembro que foi bom, aprendizado. ele Tá sempre maneiro. queria, sempre queria falar alguma coisa com você, ele vinha falar comigo. Eu acho que ele achava, sei lá, que eu era teu pai, É, por ser primo, alguma coisa assim. Aí falava, ó, vou pegar o Mineirinho, é. não sei o que. Eu falei, ó, dessa, eu não quero nem saber o que, que aconteceu, o que, que ele fez. É você e ele, resolve lá. Tá contigo. Não tem nada a ver com isso mais, não. O negócio dele é aqui dentro, ele é meu primo lá fora. É. Aqui dentro a gente é profissional, funcionário, como qualquer Não, outro. ele, Então, assim, não ele, tem essa. Mas assim, eu vou te falar, é. especialmente falando assim do Odessa, ele era gente boa. No final das contas, acabava que eu achava ele gente boa. Não, Tem tá doido. nada. Não, eu tenho que agradecer que foi ele que me contratou, pô. Eu não tem nada a reclamar. Assim, Isso aí. foi tudo aprendizado. Murilo, acho que nada é em vão. Tudo que a gente passa e passou, E essa, nada é em vão, entendeu? Tudo é um e essa, aprendizado. e essa história aí de auxiliar durou 3 anos Eu fiquei 3 anos e 10 meses, mais ou e nesse menos. período, Três anos e dez meses. você entrou com quantas carteiras? Quando eu entrei com uma carteira, se eu não me engano. Aí logo em seguida eu já fiz a outra, porque o que me ajudou muito a entrar na aviação foi a carteira D. Tipo assim, a carteira, a carteira D que eu não tinha. A carteira D que eu não tinha. É Então, verdade. por, e- por eles estarem desesperados para quem tinha carteira D, cara, eu tava no lugar certo, na hora certa. Você passou ali, eu corri atrás e fiz. E se eu não me engano, acho que eu tinha uma, ou ia tirar, agora eu não A lembro. Mas primeira logo em tua foi seguida eu já qual? tirei, entendeu? Já saí tirando A todas. primeira sua foi qual? Eu tirei, acho que foi célula. Tirei célula depois de Passou MP. de primeira? Passou de primeira na Eu, prova? célula de MP, sim. Aviônica eu tomei pau acho que 2 vezes. Mas você Porque tirou. aviônica eu tentei primeiro, 2 vezes. Uhum. Eu tentei aviônica 2 vezes, aí desisti. Porque como eu comecei a trabalhar de auxiliar, eu não tinha tempo de aprender aviônico. E não tinha auxiliar para aviônica. Eu ficava na mecânica com os caras o tempo todo. Aí eu deixei o aviônico de lado, deixei por último. Aí fiz ela por último. Mas você conseguiu fazer as carteiras no período que você era auxiliar ou você tirou depois de promoção? Sim. Não, não. Não, não. Eu fiz todas elas como. Não, minto. Eu fiz GMP e célula como auxiliar. A aviônica eu fui tirar assim que eu entrei na Omni, em 2017. A de aviônica. Eu tinha duas na VHS. Que eu fiz o meu cheque lá de aviônica na Omni. Entendi. Entendeu? E Felipe, Aí eu tirei as beleza. Aí duas. Hum. passaram-se esses 3 anos e 8 meses, né? Que tu falou? É oito ou 10 meses, é. Acho que Vamos considerar 3 anos e aí. 10 meses, eu acho. Passou esse tempo e você foi promovido a mecânico. Como é que foi essa história aí dessa promoção? Então, nessa época eu estava bem chateado, cara, porque a promoção não saía, que na teoria era para ter sido promovido com 3 anos. Só Uhum. que por Enrolava lá. coisas que iam acontecendo na empresa, enrolava, enrolava, enrolava e não era promovido. E eu dei na cabeça que eu ia embora para os Estados Unidos, pô, na época. Pô, vou embora, vou trabalhar de qualquer coisa, não aguento mais e tal. Conversei com o Brandão, ele entendeu. Aí fui embora para O Minas, Brandão, ele foda-se, era já do ia pedir demissão, Rames. entendeu?
Brandão. O Brandão, ele começou no Rames, na época ele era do Rames, só que quando eu conversei com ele, ele já tinha vindo, ele já tinha virado o gerente já. Ele já Ah, era ele já estava na gerente. gerência. Quando Uhum. quando eu entrei, ele era mecânico. Aí ele já era da gerência. Aí eu conversei com ele. Aí um dia ele me ligou, eu estava em Cataguases, já meio que decidindo, ajeitando minhas coisas para meter o pé para os Estados Unidos. Ele me ligou, aí ele me fez essa pergunta: Felipe, se você for promovido, você fica? Aí, pô, Brandão, é tudo que eu quero. Se eu for promovido, eu vou ficar, pô. Tipo assim, eu Uhum. ia sair de R$ 952 e aumentar meu salário pra caramba. Com diária, pô. Aí eu falei, Uhum. claro, eu fico. Aí ele, beleza, então, vou ver aqui. Aí daqui a pouco ele me liga de novo. Ó, parabéns. Ah, ele falou assim, Felipe, infelizmente, tentei de tudo aqui e tal. Aí contou uma historinha lá, né, dramático pra caramba. Ele, ó, você não vai para os Estados Unidos mais não, você tá promovido. Pô, cara, foi uma felicidade absurda. Foi muito maneiro, foi muito maneiro. Aí continuei, né? Há um tempo. A responsabilidade muda, Fiquei né? mais um ou dois O anos. nível de Muda. compromisso Não. muda. E aí, como foi essa Eu transição? lembro. Qual foi assim, a maior diferença que você sentiu quando você saiu de auxiliar para mecânico? O que é mais que te impactou, assim? O que mais te Cara, impactou nessa transição? eu acho que a responsabilidade, porque enquanto você está de auxiliar, você faz as coisas, por mais que você tenha a responsabilidade ali, não é a mesma coisa quando você assina liberando a aeronave, sabendo que o que acontecer é culpa sua. Então, Uhum. assim, eu acho que você começa a ter mais foco, né? Então, esse peso, porque a primeira quinzena que eu peguei de mecânico, eu tive um MGB para trocar nas minhas Qual costas, entendeu? helicóptero? Tipo assim, tá aí, ó. Qual modelo? O S76. S76. 76. Eu não lembro. Aí eu já tive um helicóptero para trocar MGB, pô. Então, assim, foi uma. É um choque, né? Você fica meio assim, mas como eu já, graças a Deus, eu criei Uhum. uma experiência boa com a galera, aprendi muito com a galera, e mais a documentação, né? A parte de documentação, que estava naquela transição daquele outro programa antigo que eu esqueci o nome, para o Amos. Aham. Eu também não lembro o Então, o Amos nome. também estava meio complexo, a Não galera lembro. era. Esquece. É um programinha bom, eu E também o não Amos lembro o era muito nome. complexo. Isso. É, Aí eu fui, e era para passar a parte de documentação, que era um pouco mais puxada, porque em inglês, né, que eu tive que ir aprendendo devagarzinho, o inglês também Uhum. era complicado, né? Mas foi dando certo, Porque, entendeu? assim, uma coisa boa que você falou nessa história, é o que eu sempre falo, o auxiliar, para mim, isso é a opinião pessoal minha, sempre foi, quanto mais ele trabalhar, o auxiliar bom para mim é aquele que chega em casa querendo comer e dormir. Porque é o cara que trabalhou Exatamente. muito e teve muita oportunidade de aprender. E no offshore, cara, Porque, eu costumo falar que no offshore do Brasil, né, principalmente ali Bacia de Campos, aquela área ali, cara, só não aprende quem não quer, porque o volume de serviço é muito grande. A operação muito, é assim, é muito, coisa de outro mundo. Então, assim, se muito. você não aprendeu, é porque você não quis. Essa que é a grande verdade. Exatamente. Entendeu? E é exatamente a fase que você aprende, porque depois que você vira mecânico, você só vai aprender aquele serviço que cai para você. O auxiliar aprende tudo, porque ele está o tempo todo nos piores Não serviços. pode Então, parar. se você tiver disposição, não. Se você parar, você toma esporro. Não pode. Então, tipo assim, então, o momento que você tem para aprender é de auxiliar. Depois você vai aprender com o tempo, né? As coisas que caem para você, ler manual e tudo. Isso. Mas o aprendizado maior, a base é auxiliar. E se você for um auxiliar bom, você vai ser um mecânico bom. Se você for um auxiliar ruim, já ficou ruim para você, entendeu? E É assim, bem aí nessa complicado. transição começa a mudar tudo, né? A questão da maior responsabilidade, assinatura de documento, Sim, liberação de aeronave. E aí a gente entra na questão dos treinamentos. Qual foi o primeiro helicóptero que tu fez, cara? sim. Eu fiz o curso do S76, né? Sikorsky. S76. Ele Tu foi já o primeiro pegou curso. CAI? Tu já pegou CAI já? Esse foi da CAI, fiz da CAI. Fiz o da CAI. 5 semanas. S76 da CAI. É, foram 5 semanas de curso. Cara, foi um negócio muito maneiro também, né? Que é tudo em inglês, prova em inglês. Foi um aprendizado maneiro E também, o como é que primeiro, né? funciona? Por que Só- que você tem que fazer esse curso? Como é que é isso aí? Só para a galera o entender. curso. O curso é o quê? O inicial do É, helicóptero? porque pra gente, o curso inicial a gente tem que fazer para a gente assinar pelo helicóptero, Uhum. né? Para a gente pegar a autorização da empresa para estar assinando. Isso é Certo. uma norma, né? Que a ANAC exige. Na verdade, todos os órgãos no mundo todo exigem esse type rate que ele chama. Você faz primeiro para você ter o conhecimento técnico, para você conhecer a fundo.
a aeronave também, porque lá você estuda tudo, todos os sistemas que tem da aeronave, hidráulico, parte elétrica, a parte, todas as partes que tem sobre o helicóptero, você estuda nesse curso. Então ele te dá uma base absurda de conhecimento. Você tem todo o material para estar usando depois, mas o primeiro, né? O primeiro, como que eu posso falar? O foco desse curso é a gente estar tendo conhecimento para estar assinando pela aeronave, para estar sabendo o que você está fazendo, entendeu? Entendi. São, Um são cursos muito bons. E o da CAI, né, é um curso conhecido mundialmente, então, Chapéu e Valdir, os caras são fera na Chapéu e instrução, os Valdir, dois, caras são dois fera na sensacionais, instrução. exatamente. Muito aprendizado. E o que que acontece? Aí vamos lá, vamos dando sequência. Aí você fez o treinamento, seguiu na carreira, seguiu na vida, mecânico, Seguir, aí agora seguir na carreira. responsabilidade e carga. Exatamente, exatamente. Cara, a BHS foi um trampolim para mim. Depois disso, graças a Deus, nunca mais parei e só fui crescendo. Graças a Deus, tô bem longe por Quantos causa de ter anos de começado bem CHC? aí. Quantos anos de CHC? Fiquei quase 6 anos. Fiquei 5 anos e 10 CHC meses, 11 você meses. foi para Omni. Fui para Omni. Eu tive um intervalozinho de 8 meses, que aí apareceu uns freelances para eu fazer. Nesse meio termo também, quase que eu saio da aviação, quase que Foi eu vou nesse embora. freelancer que você fez os translados com o helicóptero? Fiz esses, Conta pra esses gente freelances, como é que fiz foi dois isso. translados. Cara, isso foi uma experiência, cara, foi a experiência mais maneira da Aham. minha vida, porque a primeira vez que eu saí do país, eu saí de helicóptero para os Estados Unidos. Então, assim, o Mamaico, na época, ele não tinha o visto, acho que apareceu para ele A esse oportunidade. freelance, e ele me mandou, ele sabia que eu tinha tirado o visto, né? Ele apareceu essa oportunidade, ele me mandou mensagem, eu tinha acabado de ser mandado embora da BHS. 2 dias depois, apareceu isso. Qual Aí viajei no modelo? Natal, passei o Réveillon no S-76, um VIP, um helicóptero VIP. Pô, é sensacional o helicóptero. A tripulação Aí, era cara, brasileira ou era gringo? era brasileiro. Era o Bruno e o. Meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Era o Bruno e o. Meu Deus. Vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Gente boa pra Uhum. caramba também. Aí eu fiquei lá, cara, foi sensacional porque, tipo assim, eu tava desempregado porque aconteceu o problema, né, de mandar bastante gente embora daquela crise. 2 dias depois eu consegui um freelance e eu passei o Natal e o Réveillon em Nova York. Passei o Que Réveillon top, na hein? Times Square. Aí, cara, Benefícios da aí isso aviação, eu aí, sempre falo, aviação é. exatamente. Aí isso aí jogou minha cabeça lá pra cima. Eu falei, cara, aviação é pra mim e eu não quero sair disso mais não. É essa vida que eu quero. Aí fui mais umas quinzenas, fiz uns freelances no, em Fort Quanto tempo de Lauderdale. translado, Felipe? Ida e volta? Cada pernada dá quanto Cara, tempo? são 40 eu só fiz a ida, né? Fiz 2 idas. Na Ah, volta eu voltei de tá. avião. Sim. Eu só levei o helicóptero. Eu fiz 45 horas de voo, né? A gente voava em torno de 7 horas por dia, 6, 8, aí dependia do dia. Foram 7 dias de Jesus. viagem. E não é fácil, porque é De. cansativo, brother. É cansativo. Cara, cansa muito. Cansa muito porque você fica ali Cansativo. voando 2, 3 horas, aí pousa, vê tudo. Uhum. Aí saímos de São Paulo para Nova York. Poughkeepsie, que chama a cidadezinha lá, do lado Uhum. de Nova York. Aí foi o primeiro translado. Aí fiquei lá, cara, fiquei lá. O inglês meu era basicão de nada. Aí tive que fazer a entrega do helicóptero para os gringos. Cara, se eu for contar a história aqui, nós vamos ficar umas 2 horas aqui contando. Mas eu Cara, imagino. é sensacional, bicho. Eu não falava quase nada. Começaram a me perguntar um monte de coisa. Eu já suava frio, um frio doido daquele lugar. E no final das contas, eu Suando consegui no falar frio. com o cara que. Chamaram a moça que falava espanhol para ajudar, para tentar me ajudar a comunicar. Ela veio falar espanhol comigo, Murilo. Eu pedi, pelo amor de Deus, para ela falar inglês, que eu não estava entendendo nada que ela estava falando. Aí, sei que, resumindo a história lá, deu certo no final, os caras se viraram lá, mas foi a primeira experiência em inglês mesmo aí que eu tive, na virada de 2017. E depois eu continuei fazendo freelance. Apareceu outro que foi para saindo de Cabo Frio para Fort Lauderdale. Aí nessa empresa em Fort Lauderdale, que é Air Trade Aviation, eu eu consegui fazer bastante freelance lá. Eu tenho contato com eles até hoje. Voltei algumas outras vezes lá, fiz 15 dias. Então foi bem legal.
Foi uma Felipe, experiência maneira. voltando um pouquinho, você na Omni, você pegou mais algum treinamento lá? Você fez mais algum, você deu Então, mais algum upgrade em termos de treinamento? na BHS eu fiz o treinamento pela CAI do S76 e logo depois eu fiz do S92, que também é da Uhum, Sikorsky. Aí saí de lá, fui para a Omni. A Omni eu fiz alguns treinamentos, fiz um treinamento só do 139 lá, fiz uhum. do AW139 em 2018, né, que aí eu comecei a trabalhar um pouco com o AW139, que até então eu não tinha trabalhado. E eles tinham um 89 lá, mas eu não cheguei a fazer o curso. Aí eu fiquei com esses três cursos, né? Que foram 76, 92 e 139 da Omni, Para a na galera época. entender, E- quando a gente fala assim, Omni, BHS, porque ali na bacia é uma empresa do lado da outra, né? A gente fala até que são as co-irmãs. sim, Porque assim, você tem Omni, você tem CHC agora, antigamente tinha Elvia, EMAR, líder. Líder, Atlas, e aí vai. Então, assim, acabava tendo uma rotação de mecânicos, né? Dava crise, dispensava uma, entrava na outra, e aí ia fazendo esse ciclo ali. Exatamente. É um looping quase que infinito, né? Que até hoje acontece. Isso daí funciona. Então, assim, você conhece muita gente, né, cara? É muita gente. Tipo assim, quando Cara, você entra a primeira vez ali, quando você sai da CHC e tu vai para a Omni, por exemplo, chegar lá te conhece todo mundo. Então é mais fácil a eu adaptação. abri o leque. É mais fácil a adaptação, é mais Quando eu fácil você entrei na chegar. Omni, é, quando eu entrei na Omni, eu também tinha recebido a proposta da BHS de volta, eles tinham me chamado de volta. Só que eu analisei, uma que eu analisei, a questão do leque, né? Se eu fosse para a Omni, o meu leque de conhecimento de pessoas, né? Do network, aumentaria. E Aham. na época também eu entrei como mecânico 2 na Omni. E a CHC tinha me chamado como mecânico um. Aí eu preferi ir para a Omni, que também foi uma escolha muito boa. Empresa também sensacional, aprendi muito lá. Cresci muito lá Quanto dentro tempo de profissionalmente. Omni? Quanto tempo de Omni? Fiquei 4 anos, mais ou menos. Entrei em meado de 2017, agosto, e saí em dezembro de 2021. 4 anos e um pouco aí. Omni, aí agora nós vamos entrar para o outro assunto É, interessante. Omni agora fora do país. começou a ficar, começou a ficar melhor ainda. Eu comecei a aplicar, cara. Fiz meu intercâmbio em 2019. Aham. Eu fiz o intercâmbio em 2019 para melhorar inglês. E se eu não me engano, foi em 2019 você já estava fora? Eu saí dia 19 de julho de 2019. Eu vim para o Senegal, Ah, vim tá. para a Aí eu África. lembro que o incentivo meu de ir para fora também foi todo seu também. A aviação, todo o incentivo meu foi você, né? Você Uhum. sempre, onde você ia, você estava me incentivando É, de estudar e correr atrás. Aí eu fiz esse intercâmbio em 2019, porque eu tentei passar na prova da FAA lá e não passei nem na entrevista, é nem em verdade, inglês. essa aí também é boa. É. Me cortaram de cara, nem, cara, fiquei 1 hora e meia conversando com eles em Orlando lá. Final das contas, falaram, Felipe, seu inglês não é suficiente. Peraí que bloqueou aqui, Murilo. Só um minuto. Travou de novo. É, a Não, porque primeira vez a gente eu mexi. mexeu. Não, mas eu Felipe, mexi aqui porque travou o celular. Felipe, antes de entrar rapidinho, só para poder a Aí, gente não perder a linha, só para a gente não perder a linha. Você começou a pensar no FA antes de vir para fora, ou você já estava fora e resolveu fazer o FA? a- Qual foi a linha aí desse eu raciocínio? desde. Então, desde quando eu fui para os Estados Unidos fazer o freelance, eu comecei a pensar na FAA, por causa de Uhum, oportunidades lá. E desde que eu pisei fora, o meu sonho sempre foi vir para fora trabalhar. Falei, cara, eu quero uhum, essa vida para mim, eu não quero trabalhar no Brasil só, não. Então eu fui tentando estudar inglês do jeito que dava, né, com o meu entusiasmo que dava ali. Aí separei um dinheiro para fazer um intercâmbio, para eu tentar melhorar. Então, tipo assim, eu sempre fui focado, desde 2016 para 2017, eu fui focado em ir embora. E eu botei na minha cabeça que antes dos meus 35 anos eu estaria trabalhando fora. Isso aí, falei, não sei como, mas eu vou. Então, esse foi o o que eu, trampolim. que eu usei de incentivo para mim, o trampolim. E aí fiz esse intercâmbio em 2019, não passei na FAA lá, né, Mas no começo. que aconteceu? Tu aplicou, foi lá fazer a prova e sem se Eu preparar, fiz, sem cara, eu nada, você se fui. preparou? O que aconteceu? Cara, porque teve umas 2 ou 3 pessoas que tinham me falado que a entrevista era muito tranquila. Aí eu falei, pô, mas esse basicão aí, se a entrevista for só isso? Só que aconteceu, de cara, quando eu cheguei com a minha documentação,
Eu não sei por que a imigração não tinha botado o stamp, né, o carimbo de entrada e Uhum. saída, da última vez que eu tinha entrado. Então, olhando a documentação, parecia que eu já estava lá há 2 anos, pô. Parecia que eu Que estava doideira. ilegal. Aí começaram a me perguntar um monte de coisa. Aí levei as cartas de experiência da Omni e da CHC. Aí o cara pegou, achou que era falsa. Aí, tipo assim, começou a me questionar um monte de coisa. Ele, como é que eu sei que você trabalha lá? Aí, pô, um monte de pergunta. Aí, Uhum. Murilo, meus 5 minutos de inglês já tinha acabado, pô. Eu tava ali, eu tava ali com o, eu, eu tava ali com o Papai do Céu me ajudando, pô. Eu tava com o Papai do Céu me ajudando, cara. E só de eu lembrar, eu começo até a suar, que na época eu suei, menino. 1 hora e meia lá dentro, suando. E no final falaram que não era suficiente. Eu falei, caralho, aí perdi, eu gastei um dinheiro doido, não passei nem da entrevista. Mas eu falei, não, eu botei na minha cabeça, falei, eu vou Ah, tirar esse mas A. Isso além disso, aí, foi bom para entender o processo, né, Felipe? Porque, assim, às vezes, muita gente, assim, eu vejo muita gente, às vezes, perguntando, né, para poder trabalhar fora, para vir. Eu também passei por isso. Quando eu vim a primeira vez, eu vim com inglês muito fraco. Só que eu vim numa situação um pouco diferente. uhum, Depois eu entro nesse assunto e conto essa história. Então, assim, eu vim numa situação muito diferente. E o inglês para manutenção, cara, para o mecânico hoje, não só para o profissional dentro do Brasil, quanto para quem quer sair do Brasil, o cara tem que ter. É um ponto principal, tem que porque ter. senão você fica pelo meio do caminho. Exatamente, A manutenção hoje ela é baseada toda no inglês. Todos os manuais, todos os procedimentos, exatamente. todos os treinamentos, todos os cursos. Então, assim, cara, é muito importante. O cara começou, para mim, começou o curso voltado para manutenção. Entra no inglês junto e já cai dentro, porque senão depois, mais Cara, tarde, tu vai sentir tem que falta e ter. vai apanhar. E a pior, assim, nós passamos por isso, né? E, A gente apanhou depois de velho, que não precisava. Essa que é a ideia. exatamente, Entendeu? exatamente. É muito mais É. fácil quando Se você tem, já prepara a base. se tem oportunidade para estudar desde novo, cara, estuda que faz falta. E eu senti na pele, cara, que assim, ao mesmo tempo, dá medo e é um pouco vergonhoso, que você fica na frente do pessoal, você não sabe o que falar. Te pergunta um monte de coisa, você não sabe se eles estão, se você está entendendo certo, se está entendendo errado, você não Uhum. sabe se realmente foi aquilo. Sei que no final das contas deu errado. Aí eu fui para o intercâmbio, fiquei 3 meses depois, eu fui para o intercâmbio, eu fiquei trinta e Fez dois dias no aonde? Canadá. Aí o Canadá. inglês já eu fiz em Toronto, em Uhum. Toronto, no Canadá. Também marquei, paguei, fui pagando, né, mensalmente, porque se eu deixasse para juntar dinheiro, eu não juntava. E, cara, e fui. Também fui com a cara e coragem, sozinho. Cheguei lá na casa da senhora lá, a senhora me recebeu muito bem. Estudei, cara, 32 dias direto, estudando, estudando, estudando. Melhorei muito meu inglês nessa época. Aí depois dessa época eu comecei a aplicar para fora. Tudo quanto é Uhum. vaga que eu tinha, que eu aparecia, eu olhava lá, serve para mim mais ou menos? Tô dentro. Qual E ano? aplicava, aplicava, aplicava. Isso já era final de 2019 para 2020. Uhum. Um pouquinho antes da Aí, pandemia. pouquinho antes da pandemia. Aí fui aplicando. Aí a primeira oportunidade de entrevista apareceu em janeiro de 2021, para a GUF. Aí fiz a entrevista, também, sim, com medo, né? Mas até que o inglês foi tranquilo, foi uma entrevista muito tranquila, com um basicão, né? Apresentação e tal, mas aí o meu inglês já estava um pouquinho melhor, né? Eu já estava um pouquinho mais Uhum. seguro por causa do intercâmbio. Aí fiz a entrevista, cara, depois nunca mais me mandaram mensagem, falaram mais nada, esse janeiro. Chegou em agosto, um domingo, eu acordo, olho meu e-mail, pum, contrato da empresa. Aí eu embora trabalhar na Gulf. Cara, É eu um não sabia susto, o não que eu é? fazia. Eu olhei aquilo, aí eu olhei aquilo, olhei o contrato todo, olhei salário, eu falei, meu Deus do céu, coração tremia, balançava tudo, suava frio. Me pedindo, Murilo, você sabe, tanto, 50 documentos diferentes, um monte de coisa. Falei, Tradução cara, domingão, juramentada, e aí vai um monte de. nossa senhora, aí vai. Aí, cara, assinei o contrato, só olhei mais ou menos, assinei o contrato e já mandei brasa, falei, eu quero nem saber, eu tô indo embora. White. Só que nisso, o contrato era pro Kuwait, mas eu fui pro Catar primeiro, né? Isso. Fiquei, nesse processo demorou 3 meses, em dezembro eu fui pro Catar. Em dezembro de 2021 eu fui pro Catar, que aí foi um dos maiores desafios da minha vida, foi esse aí. Então, Esse me superou os outros ainda. aí a gente faz uma pausa, porque a sua carreira, você tem aquela transição, né? Você tem aquele primeiro impacto de auxiliar, você tem o segundo impacto
quando você é promovido a mecânico, e você tem o terceiro Uhum. choque, que é quando você sai do É, país para trabalhar, parceiro. E não é fácil. para E como é trabalhar. que foi isso? No E dia que tu não é, pegou, não. quando tu botou o pé dentro do avião e falou, meu irmão, tô indo agora. Cara, Murilo, eu lembro como se fosse ontem. O Jefferson, Só, o só Jefferson para estava lá em casa no rapidinho, último dia. só um minutinho para contextualizar. Você estava desempregado ou você pediu demissão para poder aceitar o desafio? Não, esse da Omni eu pedi demissão. Eu pedi demissão Você e pediu. fui. Pior ainda. Eu, eu- Você está trocando eu só certo fiquei pelo que desempregado nessa. você está trocando certo pelo que você não conhece, pelo que você não faz ideia do que vai acontecer. Cara, exatamente. E por sorte, Papai do Céu também mandou dois mecânicos junto comigo, né? Fomos juntos, eu, o Palmeirinha e o Saulo. Só Palmeirinha. que assim, mesmo assim foi muito difícil, porque eu estava indo para o Catar sem saber o dia que eu ia ver minha família. Eu não tinha ideia, porque tinha rolado documentação lá, visto. Eu não tinha ideia. Eu sabia que ia levar para a família, mas não sabia quando. Aí o Jefferson estava lá na minha despedida, ele me levou, fui de carona com ele. Cara, a despedida lá em casa, em frente à minha casa, despedida da minha esposa e da minha filha, foi um negócio surreal. Eu sei Eu o que fui que é chorando isso. dentro do carro, uma meia hora ou uma hora dentro do carro chorando, quieto, virado para fora assim. Porque eu não sabia quando eu ia ver de novo. E quando o Jefferson me deixou lá de novo, no aeroporto, eu chorei de novo. Aí na hora que eu encontrei os meninos no aeroporto, aí deu uma acalmada, né? Que a gente estava ali e tal. Uhum. Mas, cara, foi uma fase muito difícil, porque eu fiquei 8 meses Por- sem ver minha família. Porque você vai da euforia de conseguir aquilo que você queria para um troço que você não conhece e E, você tem que largar tudo. É o que eu falo, o cara hoje que quer e o enfrentar o avião? desafio. Isso aí, o cara que quer enfrentar o desafio hoje de vir aqui para fora, ele tem que pensar muito nisso. Porque tem as opções de É, rotação, tem os contratos fixos que você fica lá. Só que, independente de qual seja a oportunidade, você vai ficar longe, você vai sofrer, assim, ó, um vai, monte de coisa, adaptação, vai. novidade, aí você já começa a se colocar à prova, pô, será que eu sou capaz? É isso mesmo? Você tem aquele drama de estar saindo do É, Brasil, tu fala assim, meu irmão, como é que ela aí já tem aquela síndrome de vira-lata, né? Os gringos, eles devem trabalhar muito, os caras devem ser muito bons, o que que a gente é, vai fazer? Então, assim, é complicado, é o que eu exatamente. falo. Tem que pensar e tem que estar preparado psicologicamente para encarar, porque não é fácil. Não é Cara, fácil. eu acho que, igual você acabou de falar a palavra certa, o psicológico é o primordial. Eu acho que o primeiro é o psicológico. Se você não tiver o psicológico bom, o que me ajudou muito lá foi uma igreja lá que a gente achou, nós dois, e a gente estava lá toda sexta, a gente ia nessa igreja, Você e cara, e eu quem? chorava, porque eu sentia muita falta. Eu, Saulo e Palmeirinha, Ah, Palmeira. tá. Uhum. Aí, a gente ia toda sexta nessa igreja, porque, tipo assim, a gente trabalhava a semana toda, e lá na Gulf é offshore, meu camarada, é estilo Omni e CHC, só que lá fora, em inglês, o tempo todo. Murilo, eu ia conversar com o egípcio lá, que era o supervisor, eu não entendia bolhufas do que ele falava. Eu entrava 3 vezes lá, ele falava, eu não entendia nada. Eu falo, meu Deus, Eu meu sei o que pai, que me é isso. ajuda, por Eu sei o que favor. é isso. Eu saía da sala dele, eu falava, caraca, o que que esse homem pediu, cara? E eu tentava desenrolar, cara, mas assim, Deus ia iluminando ali. Então, essa igreja ajudou muita gente. E tem até um negócio lá que foi legal, que eu tava nessa igreja um dia lá, e o pastor, cara, não conhecia a gente lá, falou meu nome do Saulo. Eu e Saulo, cara, a gente tava num desespero, assim, longe da família, Em e falou inglês meu isso? nome do Saulo. Em inglês. Assim, e o pastor era sul-africano, então dava para entender bem o inglês dele. E ele falou: Felipe, Saulo, eu sei que vocês estão passando por um momento difícil, longe da família. Cara, ele foi falando tudo da nossa vida. Eu falei: meu Deus, eu até arrepio de falar. Aí, cara, e o Saulo botou a mão no meu ombro assim, tipo assim, aí ali parece que a ficha ia caindo, que as coisas iam dar certo, sabe? Que isso tudo ia passar. Isso estava só Uhum. no começo. Eu morando, eu dividindo casa com os indianos lá. Eu era o mesmo banheiro, tomava banho no mesmo banheiro, aí eu ficava só no quarto diferente, dividido na mesma cozinha. Pô, era sensacional. Voltou quase que a vida de auxiliar. Meu Deus do céu, bravo. Mas sim, foi a fase mais desafiadora para mim. Psicologicamente, sabe, foi absurdo. Aí quando eu fui pro Kuwait, deu uma aliviada, porque lá eu tinha minha casa, eu tinha meu carro, sabe, lá eu tinha uma estrutura.
Aí consegui trazer as meninas, elas ficaram comigo quase 5 meses, também foi uma experiência sensacional, até aparecer a oportunidade da Helicônia. Felipe, quando tu E tá chegou mudando de lá, novo. quando você chegou lá, que você entrou, que você se apresentou para o trabalho, qual foi a principal diferença que você sentiu? Qual foi o impacto que tu teve? Tu falou assim, cara, é igual ao Brasil, vou trabalhar, é a mesma coisa e vamos? Ou teve alguma coisa que te chamou a atenção que foi Cara, diferente? eu, Ritmo de eu comecei a trabalho, como é que observar as foi isso? pessoas. Eu comecei a observar as pessoas, que aqui eles têm uma cultura diferente, né? Eles são árabes, então, assim, no meio do trabalho eles param para orar, eles têm esse ritmo de parar para orar. Então, Uhum. assim, apesar de ter muito serviço, ele não é pegado igual é no Brasil, porque no Brasil a gente não parava. Aqui eles têm um ritmo, você não precisa de ficar naquele gás todo o tempo todo. Você continua trabalhando, mas você consegue administrar. Então, eu Uhum. senti muita diferença nisso no ritmo deles. A mão de obra, eu comecei a reparar que a nossa mão de obra ela é diferenciada em comparação a deles, porque pela escola, né, que a gente teve aí, que é a aviação daí, Volume, eu a falo. gente chega aqui fora, É, é o volume. O volume daí é muito grande, então a gente aprende muito, então ali com os ferrinhos ali, com as ferramentas, a gente consegue se virar muito bem. E mais, no mais, cara, aí eu comecei a perceber que a dificuldade seria o inglês só, de comunicação, mas graças a Deus, as pessoas ela têm uma paciência porque sabe que é a sua segunda língua. Então, gradativamente você vai crescendo. Depois de um mês assim lá, tipo assim, eu já estava com entre aspas, né, com moral com a galera, já estava bem enturmado, pô, brincando com todo mundo, aí você já começa a ficar dentro do Felipe, grupo, entendeu? porque o que que acontece? Eu também passei essa dificuldade com o inglês. E assim, sendo bem breve na minha experiência, um ponto que você falou, eu nunca tive nenhum tipo de problema com relação à falta de paciência das pessoas para compreenderem. Pelo contrário, todo mundo aqui sempre foi muito solícito comigo, me ajudava, me corrigia, me ensinava. Então, assim, esse foi um medo que você vem com esse medo, né, das pessoas não terem paciência com você, mas isso não aconteceu e a gente acaba se destacando pela ferramenta. Isso acaba te aproximando mais das Exatamente. pessoas, entendeu? Então, assim, esse foi, assim, para mim, o ponto principal para eu estar aqui hoje. Na hora que você bota a mão na É. ferramenta, corre diferente, É parceiro. porque a gente trabalha rápido, a gente trabalha Isso bem e aí, trabalha rápido. Eu corre lembro que diferente. o diferencial para mim lá, o diferencial para mim foi quando eles me jogaram com 8-9 para trabalhar. E eu peguei um inspetor lá que gostou muito de mim. Aí teve um dia que tinha um motor para trocar. Tinha um problema lá, tinha que trocar um motor. E tinha um rapaz trabalhando que ele era mais devagar mesmo. Ele era, sim, bem devagar, quase parando. E Uhum. o inspetor chegou assim: Felipe, pelo amor de Deus, troca aquele motor lá, porque aquele menino não vai acabar hoje. Aí eu cheguei lá, eu sei que eu tirei o motor e instalei de volta, sim, muito rápido. Sei falar, sei lá, 3, 4 horas de serviço, porque o motor do 89 ele é parecido com o do S92, eu já tinha experiência, e o Uhum. acesso é mais fácil. Então eu troquei muito rápido o motor. Fiz bem o serviço, troquei rápido. Depois disso, cara, eu caí nas graças dele lá. Tudo quanto é Isso serviço, aí. ele só me chamava. Aí, aí você começa a pegar confiança, aí o Você negócio vira a começa a chave. fluir. Aí você vira a chave. Exatamente. Aí você vira a chave. Quando você Exatamente. entende isso, daí você vira a Aí o chave. inglês não é nenhum problema mais. É, Mas o que que acontece? Eu já conversei com algumas pessoas, as pessoas sempre vêm perguntar, né? Algumas falam assim, não, mas dá para começar, porque eu leio o manual e trabalhar é a mesma coisa. E é o que eu falo para as pessoas, realmente, trabalhar é a mesma coisa. O procedimento do manual é o mesmo do Brasil. Você falar que vai trocar um sim, MGB, você falar que vai trocar um motor, é a mesma coisa, é fácil de compreender. O problema é que quando você está aqui fora, você não fica restrito a isso. É o seu supervisor que te chama na sala para conversar. E ele não vai falar exatamente. exclusivamente do procedimento, ele vai perguntar do dia, do que está acontecendo, o que, que houve, o que, que não houve. É a menina do RH que te liga, que teu documento está faltando, que você precisa preencher um O, formulário, entendeu? Aí eu venho o o cara de banco. vem o banco, aí vem o cara de CTM, aí a vida é normal. Então, assim, o É, trabalhar, o nome das ferramentas, o nome dos equipamentos, o nome é é a mesma tranquilo. coisa, não vai mudar. Até mesmo porque a gente usa o inglês no dia a dia do Brasil. O problema é quando a menina da RH, Murilo, dá um pulinho aqui que tá dando problema no teu plano de saúde. E aí? É, Entendeu? eu tive muito problema com a RH lá. Nossa, mãe. É isso aí. Então, assim, a vida Muito. ela é normal. Então, ela não fica restrita dentro do hangar. Ela fica restrita, ela é uma vida normal
Cara, tu tem que se comunicar. Eu lembro que, cara, quando eu cheguei aqui, nas minhas primeiras etapas, a gente teve um problema na Mauritânia e eu fui trocar um suporte da MGB do AW. Inglês meu era muito pouco. E aí me colocaram em contato direto com a menina que fazia as compras. Você fazia a requisição dos partners e a menina fazia ela ia lá e comprava, fazia as compras. Cara, quando ela começava a falar comigo, eu simulava que a ligação estava ruim, desligava para poder botar no WhatsApp tipo assim, e traduzir e conseguir. Se virava, você tem que se virar. Só que você passa esses apertos, entendeu? Aí sai do É, tradicional. Por quê? A menina, eu não estou conseguindo encontrar o PN tal, esse rebite aqui, essa ferramenta. O que eu faço? Tem uma alternativa? E aí, como é que você faz? Entendeu? Esse que é o problema. é. Então, assim, por isso que eu falo, cara, vai vir, vem, mas já começa no inglês. Já começa no inglês. Se prepara. Se prepara. Não é bicho de sete cabeças, mas tem que vir preparado, que senão passa perto. E tem que ter coragem também, Murilo, porque às vezes não é Tem só que. vontade. Eu acho que a coragem também é uma porcentagem bem grande disso. Porque não adianta também se só ter vontade. Ah, eu quero ir. Mas, cara, se não tiver E disposição, Felipe, uma fica coisa que eu ruim. falo, ó, você tem que ter coragem, você tem que ter disposição e você tem que saber se autoavaliar tecnicamente. Eu estou pronto para ir? Eu já Exatamente, consigo segurar o exatamente. rojão? Eu já sou um profissional formado, capacitado para encarar tudo que aparecer na frente? Porque às Porque, vezes o cara ele tem porque, coragem, por ele tem exemplo, vontade, mas não tem experiência. porque você vai ficar em base, às vezes, dependendo da empresa, igual eu tô aqui, você fica na base sozinho, pô. Remota, sozinho. Aí, você tá na base sozinho, se forem te ligar por algum problema, vai ligar como? Em inglês. Então, cara, é saber se virar do jeito que tá, é saber conversar, tem que saber o técnico ali, né? Tem que saber a parte técnica da aeronave, a parte técnica de tudo. Então, assim, você tem que estar preparado, cara. Se não tiver, fica apertado. Fica pelo Fica caminho, bem fica pelo apertado. caminho. Aí você Fica, saiu do Kuwait, fica. Aí saí do Kuwait e fui pro Senegal, que foi a oportunidade de trabalhar de quinzena, né? Aí pedi demissão, aí minha família mudou tudo, foi uma transição também de novo, voltou porque para o meu sonho sempre Brasil, foi trabalhar, meu sonho sempre foi morar no Brasil e trabalhar fora, né? Fazer dinheiro em dólar e voltar pro Brasil, né? Com a ideia de uhum, aposentar cedo um dia, se Deus quiser. Aí uhum, apareceu essa oportunidade, fui pro Senegal, também foi uma experiência maneiríssima. ficou Fiquei quase comigo 10 aqui. meses. E pior que a gente Fiquei trabalhou aí, muito trabalhei pouquinho, com né? A você, gente praticamente não se encontrou, né? né? Eu Quase não estava para encontrava. Gana, ou eu estava em Gana, ou eu estava fora, ou eu estava para casa. É. Trabalhamos muito pouco. Eu trabalhei muito aí, foi com o Varley, né? Com o Galete, com a galera aí, com a outra galera. Entendi. Aí foi maneiro. Essa fase também da Helicônia foi uma fase muito maneira. Outra experiência, outra cultura, né? Outro país. Saí da Ásia Aí para a a África, Helicônia também sai da Ásia para a África, outra sai do pedrada. extremo rico para o extremo pobre, né? Assim, Isso aí. é um negócio surreal, mas foi uma experiência maneiríssima também. E foi daí, graças a Deus, que eu consegui também ir para os Estados Unidos e tirar minha FAA, né? Realmente tirar minha FAA. Consegui fazer. Foi ano passado. Consegui chegar lá. Foi muito legal. Então hoje aí você tirou o FAA e agora THC. E agora eu tô na THC. Eu fui para lá, para os Estados Unidos, né? Aí voltei no mesmo lugares que eu fiz as entrevistas e tudo, aí consegui passar. Isso aí foi uma conquista também, foi uma das maiores conquistas minha, que é a FAA, que é para quem não sabe, é a carteira dos Estados Unidos de mecânico. Aí, aí apareceu a oportunidade da THC, de estar vindo aqui, trabalhar 42. Consegui vir para cá. Tô aqui já faz um ano, já teria um ano Uhum. agora, passa muito rápido. E graças a Deus estamos só crescendo, vento e popa, E vida como estudando. sempre. Não pode parar de estudar, não pode parar de estudar, tem que continuar na luta. E Isso aí. aqui eu consegui, eu fiz, né, a carteira daqui, que é a GACA. Aí agora hoje eu tô com a carteira da ANAC, né? Tem a FAA e tem a GACA, que é Legal. a licença daqui. São três licenças. Legal. Então, assim, fazendo um breve resumo aí, a minha história, graças a Deus, foi muito boa, Muito bom. só para cima, graças a Deus, e só feliz da vida mesmo. É só agradecer ao Pai do Céu e agradecer você também pela Ah, que força que você me deu isso. no começo, sempre apoiando. Agradecer todo mundo, a galera aí que estiver É. vendo aí, que sabe que eu passei Às pela vezes, história junto aí. principalmente a família fala, né? Ah, você. Como é que é?
eu já escutei assim, você botou o Felipe para trabalhar, né? Você empregou o Felipe. E eu sempre falo, não, eu não É, empreguei ninguém, eu não fiz nada. Eu só dava as dicas. E era o que realmente acontecia. Falava, Felipe, faz isso. exatamente. Você ia lá e estudava. Felipe, bota o currículo ali, bota o currículo lá. E você foi fazendo, e graças a Deus, Deus abençoou, deu tudo certo, se tornou um grande É, cara. profissional. Não é à toa que hoje está fora, tem várias oportunidades, sempre está tendo entrevista de Tem. emprego. O leque se abre Certo. assim de uma forma espantosa. E quem é bom É, e quem cara. trabalha, parceiro, não tem como E um perder. negócio maneiro, um negócio maneiro que a gente falou no começo é o conhecimento, né, das pessoas, né, o network, né, o Murilo? É, A quantidade de gente que a gente conhece fora do Brasil, no Brasil, é um isso negócio aí. absurdo. Então, O assim, nome e é muito roda, maneiro que parceiro. do nada uma pessoa que você não vê tem muito tempo te manda mensagem em inglês, sabe? Você mantém um vínculo, pô, no Canadá, Japão, China, Rússia. Aqui na Isso Arábia aí. Saudita, Dubai, para tudo quanto é lado tem gente conhecida. Isso é muito Isso aí. gratificante, sabe? E, e eu, assim, até um conselho que é bom dar para as pessoas, sabe? É sempre, acho que é humildade, né? E tentar fazer sempre o melhor, né? Acho que você tentando sempre fazer o melhor e sendo o mais verdadeiro possível com as pessoas, eu acho que isso aí só te leva para frente, sabe? Isso Isso que é o aí. mais importante. Felipe, então assim, vamos para a parte final. É, Vamos. eu acho que eu vou Se finalizar deixar, a gente fala diferente. 3 horas Vai, aqui. porque é muita história, por isso que eu te falo, cara, eu tenho que fazer, assim, eu botei na minha cabeça que eu tenho que fazer isso, porque é muita gente, e é muita história maneira, É, cara, é muito troço muito assim, maneiro. cara, a gente tem o caso do Siqueira, né, lembra, o cara era do estoque, pô, hoje ele é piloto, Lembro, e tá voando, e assim, a gente tem tem muito. gente que, pô, tem gente que era segurança na CHC e virou mecânico, e hoje é um profissional bom, então assim, a gente tem É. muita coisa legal para contar dentro da aviação, assim, para terminar, o que que é aviação para você nisso tudo? O que que Cara, é eu até aviação para a arrepio de sua falar. vida? O que que é aviação na sua vida? Cara, a aviação hoje, para mim, ela é tudo. Quer dizer, tudo para mim é família, né? Mas, assim, Uhum, profissionalmente falando, a aviação para mim é minha vida, cara. Se eu parar para olhar para trás hoje, o que eu já conquistei, eu nunca na minha vida imaginei estar onde eu tô, uhum, ter o que eu tenho, sabe? E viver o que eu vivi. Acho que as melhores oportunidades da minha vida, de viagem, de conhecimento, de pessoas, foi a aviação que me proporcionou. Então, assim, é só agradecer a Deus. Para mim, a aviação é tudo. A gente fica sempre tentando, né? Umas coisas por fora, de investimento, que a gente sempre quer crescer e aprender mais. não Mas, pode cara, a minha parar. base é aviação. A minha base é aviação. Para mim é tudo. Profissionalmente falando, é tudo. Entendeu? Com o suporte da minha família me ajudando o tempo todo, minha filha, minha esposa, meus pais, vocês também, os amigos. Cara, isso aí, para mim, a aviação é sensacional, pô. Isso aqui tem os altos e baixos, né? Tem as É tristezas que o a gente de vez em vício, quando né? passa, as raivas. Tem jeito. Mas, cara, é muito bonito, sabe? É muito maneiro a história que a gente cria, o que a gente conquista. É tão gostoso você chegar, pô, você tá no aeroporto, cara. Eu tava no aeroporto na França esses dias. Aí encontrei um francês lá, o Benji, O né? Acho que é Benji. Benji, não é o nome dele? O Benji. Cara, encontrei com o Benji lá, né? Na época eu tava, falei, caraca. Aí encontrei com outro salva-vida lá. É, cara, assim, eu tava em São Paulo, encontrei com. Como é que chama aquele menino lá do Pará, o aviônico? O O Curumim. Kleber. O Kleber, o Kleber. Curumim. Encontrei, ele me gritou para aqui em São Paulo, sabe assim? É uma coisa absurda. Você tá em cada canto, o nego te grita, te conhece, pô, a amizade que fica, o vínculo que você cria com as pessoas é absurdo, é muito bom. Eu só tenho a agradecer tudo que eu tive, tudo que eu tenho e tudo que eu tenho para conquistar também. Isso aí é Legal. sensacional. Cara, eu acho que o objetivo está sendo cumprido, a ideia é essa. A gente conhecer um pouquinho, acho que está na hora da gente Maneiro. encerrar, porque é o que Já você passou, falou, né? se É, deixar, já passou muito, bom ouvir essas histórias. Quero ver se eu converso assim com muita gente. Como eu falei no início, eu quero pegar vai dar. desde o mecânico, do auxiliar, da tia da limpeza, ao piloto, e ir trocando essa ideia, para tentar fazer esse arquivo, porque Até- você tem certeza que vai ter gente que vai ver e vai lembrar e vai te ligar e vai te mandar uma mensagem. Eu vou te pedir um favor. Eu vou marcar quando a Hum, ideia é postar, né? A ideia de repente é postar no LinkedIn, no YouTube.
Eu quero que tu deixe duas sugestões aí de nomes para a gente estar conversando. A gente marca, se a pessoa quiser, beleza. Se não quiser também não. Mas deixa duas sugestões aí. Na hora que eu for fazer a postagem, eu vou estar marcando lá. E a gente tenta ver se faz na próxima ou quando der com essas duas pessoas aí. Sempre eu vou estar pedindo isso, sempre eu vou estar Legal, conversando. legal. Assim, a gente vê muitas histórias bonitas, né, cara? Existem muitas histórias maneiríssimas aí. Uma história a gente tinha conversado sobre isso, né? O Siqueira, né? Que ele veio da parte de manutenção lá embaixo Aham. e na parte de ferramentaria, né? E virou piloto hoje. Ele é um cara que já deve estar na sua lista. O Rodrigo Madureira, que era aviônico também, para ele estar fazendo, também é um cara sensacional. Cara, se for botar a lista aqui, Um é milhão. uma lista absurda Então bota esses de dois, o gente. Siqueira, Todas as Siqueira e pessoas. Madureira. Pode ser o Madureira, o Siqueira. E, ó, se eu for falar aqui, eu vou falar um monte. A galera, tudo que eu trabalhei aí, cara, cada um tem uma história mais bonita. O Eu vou. Elias, pô. A história do Elias. Você lembra do Elias também? Aham. O Elias também, a história dele é Elias. sensacional. Cara, é só história É, bonita, bicho. vou tentar levar esse projeto para frente, vou tentar fazer, porque tu sabe, o tempo é corrido, Pô, principalmente quando tá trabalhando, mas eu não. vou tentar tomar mais coragem, perder a vergonha, eu acho que para começar tá sendo legal pra caramba. Não, pô, E tá maneiro, tá dinâmico, tá legal. vou te agradecer mais uma vez e a gente vai se esbarrar aí na aviação. Muito, se Deus Ah, quiser. vamos, com certeza. Amém. Beleza? Se Não Deus tem quiser, nem eu o te nome, agradeço aí ó. a oportunidade. Isso. Pode falar. Não, pode falar, eu já só Então, agradecer a é o que eu oportunidade falei, mesmo. aqui assim, tá um troço ainda bem amador, bem um bate-papo mesmo, bem informal. Acho que a característica é essa, não tem nenhum nome, acho que eu vou. Na minha cabeça, você sabe o que é chão de hangar. Por que chão de hangar? Porque é ali que acontece tudo, é ali que a É, gente conversa, é ali que a gente desabafa em cima da caixa de ferramenta, é ali que a gente ri, que a maneiro. gente vê as coisas engraçadas. Então, assim, a princípio, vamos deixar Maneiro, nisso pô. daí, depois a gente vai acertando, tá bom? Felipe, fica com Não, Deus, um abração na show de bola. família. Se a galera ficar até o final e assistir a gente falando aqui, pô, já começamos bem pra caramba. Já começamos bem, é. Mas É, vai dar certo, eu tenho eu te certeza que a agradeço, galera cara. tá. Eu tenho Vai, pô. passado o projeto pro pessoal, o pessoal tá todo mundo assim, não, vamos fazer, Maneiro. mas vamos fazer, então vamos fazer e vamos ver o que acontece. Beleza? Maneiro, maneiro. Show de Um bola, Maria. Fica abração com Deus aí, aí também. fica Obrigadão pela com Deus. oportunidade aí. Tamo junto, um abraço. Abraço.